Salve, salve família, aqui é Flaudis Andrade, DDI Podcast. Pessoal, passando aqui para agradecer a você que tem nos acompanhado, se inscrito, compartilhado, comentado. Agradecer a cada um dos nossos patrocinadores. Se não fosse você, nada disso seria possível. Agradecer a Instituto Skaycast. Muito obrigado a você que tem feito parte desse projeto, direto e indiretamente. Cada convidado que vem aqui, a gente tem escolhido a dedo, a gente tem procurado trazer histórias de vida que inspirem a sua vida e que sejam um marco para a nossa sociedade e juventude como um todo. Hoje nós estamos aqui com uma personalidade marcante da cidade de Arapiraca, pela sua história de vida, pelas suas vivências. Hoje eu estou aqui com ele, que é enfermeiro, uma grande personalidade, como bem recitei, o doutor Anderson. Bom dia, doutor. Bom dia, DDI. Não gosta de ser chamado de Didi, né? Revelou o segredo. Rapaz, o pessoal chama de Didi. Não é Didi, não. DDI é um podcast diferente, divertido, inteligente. Flaudísio é meu nome, né? Mas o pessoal às vezes confunde aí, acha um pouco difícil falar Flaudísio, né? Não vou nem arriscar. Anderson, eu sempre faço uma pergunta a todos os convidados que vêm aqui. Por mais que a gente saiba e tenha visto um pouco de sua história, mas eu externo a cada convidado para ele expressar de si mesmo quem é cada um. E eu queria ouvir quem é o enfermeiro Anderson. O enfermeiro Anderson, ele vem de família humilde. Meus pais são ambulantes. Trabalhávamos em festa. A princípio, eu era catador de latinha, para vocês que não me conhecem. Sei muito bem o real necessidade de cada cidadão de Arapiraca. Eu também fui vendedor de água de coco. O comércio, a Rua do Sol principalmente me conhecem. Vim também da zona rural. A minha família toda são do Alto Sertão. Meu pai, ele tem a cultura de cultivar, né, no período de chuva. Então venho da roça também. Trabalhei como vendedor, cobrador. E Deus me abençoou de tudo isso aí ser bagagens de experiência, de vida, e poder chegar na enfermagem. Eu paguei meu primeiro curso de enfermagem, foi técnico de enfermagem. Estava conversando com o DDI e toda a equipe, que anteriormente eu tinha uma certa dificuldade de fala, e isso me prejudicou muito, entre aspas. Foi como fosse um grande desafio para mim. Meu primeiro desafio da vida, não digo nem a questão de trabalhos. Isso daí foi uma consequência de escolhas. Eu sou a favor de o seu filho trabalhar com seu pai desde pequeno, com exceções quando você não tem a exploração do trabalho, né? Então eu tinha o trabalho, estudava e tinha o meu lazer, certo? Mas já tendo uma certa responsabilidade para poder me conduzir o que eu sou hoje. Então eu tinha certa dificuldade de fala. O professor hoje não está hoje em vida, Deus a tenha, é o Hugo de Lira, enfermeiro, e ele me bloqueou numa certa apresentação de escola, de aula, porque eu tinha gaguice, como se diz, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, de externar isso. Através dele, eu fui buscar conhecimento através do YouTube, treinamento de fala e estudar. Então, hoje eu sei falar algo a mais, a minha fala está mais articulada por conta justamente daquele ponto que o Hugo de Lira me deu. E daí então eu fazia o quê? Trabalhava pela manhã, vendendo água de coco no comércio. Aqui em Arapiraca? Aqui em Arapiraca, principalmente na Rua do Sol, naquela região ali. No centro da cidade. À tarde, eu tinha o terceiro ano do ensino médio. E à noite, eu tinha o curso técnico de enfermagem para fazer. Vida bem corrida, mas que era muito prazerosa, porque eu sabia que eu estava treinando o meu futuro. E da minha família. E o que acontece? Eu tive minha primeira oportunidade de trabalho no Hospital Chama, que até hoje eu estou. Dos 17 aos 30 anos, eu estou no Hospital Chama. Coisa boa, pensei que você era mais velho, rapaz. Então, minha gente, eu falo isso porque eu quero motivar você que acha que não vai chegar a um objetivo de vida que é inferior. E eu digo a vocês,
A gente não pode se sentir inferior, porque o futuro só depende de Deus, e primeiramente, e das suas escolhas. Eu tenho vários amigos que, infelizmente, não tiraram o caminho do bem, pararam ali, mas que eu me sinto como fosse uma referência na minha época, pelos desafios e de mostrar um caminho diferente aos demais. Tudo é possível para aquele que crê. E eu tenho essa convicção. E durante os anos do Chama, as primeiras caminhadas, eu tive muito apoio para poder fazer o curso superior de enfermagem em Palmeira. Só que eu não tinha poder aquisitivo para fazer uma particular. O que eu ganhava na época só dava para pagar o transporte e a faculdade. E para comer, e para vestir, e para poder investir nas minhas mercadorias. Então, muitas das vezes, eu ficava à mercê de colegas, poder me dar uma pipoca, poder me dar um almoço, para poder fazer minhas refeições, ou se não, os extras que as minhas coordenadoras, minhas colegas enfermeiras, davam para mim para poder dar um pouco de salário extra para mim. Então, é um pouco da minha trajetória de vida, que se fosse para falar, era o dia todinho aqui. Você é natural de onde antes? Sou natural de Arapiraca. Eu sou do Alto do Cruzeiro, ali na divisa com a Rua São Paulo com a Rua Nossa Senhora da Penha. Passei a minha vida todinha ali. Aliás, minha vida toda não, minto. Até os meus 27 anos. Depois que eu casei, fui morar no Verdes Campos. Tem alguém da sua família que exerça alguma atividade na área da saúde e que tenha sido aí motivação para que hoje o senhor esteja desempenhando esse papel? Não. Eu fui o primeiro da minha família. Eu sinto muito orgulho de ser uma referência da minha família e o dos demais. Eu digo isso porque são algo externado por eles. O que eu gostaria, um sonho de pequenos, que todos sabem, era o curso de medicina veterinária. Só que na época não tínhamos próximo e nem tinham acesso. E como eu tinha um pouco de estudo, a minha família se reuniu e me pediu para poder ir para a área da saúde por conta da família, do conhecimento que poderia adquirir e poder ajudá-los. Aí foi quando eu perguntei, vocês querem que eu vá para onde? Que eu não sei, eu tô trilhando um caminho. Só que apareceu a enfermagem na minha vida. E eu já tentei várias vezes sair da enfermagem, por algumas ocasiões, poder empreender. A meus empreendimentos, eu digo que deram certo, porque eu adquiri experiência, conhecimento, interpessoais e amizades. E a enfermagem me puxava. Então eu não consigo sair da enfermagem, porque eu acredito que é uma missão dada por mim para poder justamente ajudar as pessoas. Eu nunca fiz uma ajuda a qualquer uma das pessoas pensando em política. Sempre atendi e faço pensando em fazer o bem. Porque eu penso que se fosse eu ao contrário, eu queria ser bem atendido. Independentemente de questão política. Hoje é uma outra situação, mas que eu não externo em meu atendimento. O senhor falou que catou latinha. Isso era com que idade? Eu catei latinha por volta de 8 a 9 anos, mais ou menos. Eu acho que o máximo 10, para poder ajudar a minha família. Isso era para a sua realidade na época. Como era essa vivência de criança tendo que ajudar em casa? Eu não me sentia obrigado. Não era uma obrigação. Mas eu tinha um dever de poder ajudar os meus pais. Porque eu via que, como eu não tinha certa condição, eu tinha o dever de poder ajudá-los. Eu era o filho mais velho. E eu tinha a necessidade de poder ajudar, porque eles estavam podendo me ajudar em algumas coisas e eu gostaria de ter algo a mais e eles não podiam. Então era uma forma de eu poder ajudá-los também para conseguir algumas situações. Como foi a reação ou a sensação
daquele catador de latinha se formar e erguer o canuto, irmãos? Rapaz, foi muito emocionante. Até hoje me emociono ao falar, porque eu nunca imaginei que eu estaria numa posição que eu estou hoje, e principalmente sendo candidato, querendo representar a população de Arapiraca. Boa. O senhor falou aí sobre representar a cidade de Arapiraca. O que levou e o que leva o enfermeiro antes a pleitear um cargo a vereador na cidade de Arapiraca? Pela necessidade de termos um real representante, eu nunca gostei de política, mas pela necessidade de termos uma voz, eu comecei a fazer a política de ciência. Então, comecei há 2 anos atrás estudar e ver os caminhos que eu poderia ajudar ainda mais as pessoas. Foi quando alguns questionamentos de paciente, a gente conversa bastante, me interrogou perguntando se por que eu não seria um político para poder realmente dar voz a quem não tem voz. E isso me colocou essa interrogação na cabeça e falar, será que é possível? Bom, vamos tentar fazer essa experiência. Então, eu venho para poder representar as pessoas que realmente necessitam. Sabemos a dificuldade de acesso à saúde que tem em Arapiraca. Sabemos as dificuldades que temos em cirurgias, termos de exames, de consultas. Eu lido com isso diariamente. Sabemos as dificuldades de cada um temos de poder até pagar um exame, porque o SUS ele não alavanca as situações dos pacientes. E temos um sistema terrivelmente desatualizado, e eu posso dizer com toda convicção, corrupto. A gente tem várias brechas para poder não chegar exames, consulta a quem realmente precisa. Quais são as propostas do doutor Anderson assumindo aí, né, o pleito, o cargo de vereador na cidade de Arapiraca? Minhas propostas, primeiramente, eu não faço acusação, ataque a ninguém. Eu venho com a proposta de realmente mostrar o que é possível um candidato a vereador a fazer. Então, uma das minhas propostas da área da saúde seria, primeiramente, um aplicativo que o cidadão em casa possa fazer o seu agendamento de consulta, o seu agendamento de exames em tempo real e em casa. Você vai poder acompanhar a sua fila de espera sem ninguém fazer o desvio de conduta. E você ainda vai saber aonde tem a sua medicação em tempo real em qualquer das unidade básica de saúde. É uma das minhas primeiras propostas. A minha segunda proposta na área da saúde seria a criação de um hospital municipal. O rendimento de Arapiraca já suporta isso. Então, por que nós não temos para poder atender a nossa população, as cidades circunvizinhas, que hoje está sobrecarregado o hospital regional? E o Chama, que é onde eu trabalho também, ele dá esse suporte. Só que acredito que existe uma regulação de leito que não direciona tanto o paciente para lá como tem sobrecarregado no hospital regional. Então, a gente não tem unidades públicas de atendimento a nível hospitalar. Temos a unidade de emergência, questão de trauma, regional, que o regional é filantrópicos. O Arapiraca não tem laboratórios municipais. O que tinha, acabou, e o que temos é tudo particular. E tem gente em Arapiraca que não consegue pagar um hemograma. Eu digo isso porque vem até a mim. E se tivesse? Ah, mas tem a unidade básica que vai lá, leva a solicitação. Certo. Tem paciente que me fala, e pode provar isso a qualquer um, que está há 2 meses aguardando um hemograma. Como eu também sou um usuário do SUS, eu tive um atendimento que a médica perguntou se tem plano de saúde. Eu falei, tenho. Aí ela me deu o cartão, por favor.
Aí eu dei o cartão do SUS. Aí ela, mas... Aí ela, mas descontraindo, mas isso foi verdade. Aí eu falei, esse é o meu plano de saúde. E a minha esposa está até hoje aguardando, acho que já tem quase de 9 meses por aí, uma ultrassom pélvica. Quer dizer, há 9 meses. Para onde está indo as marcações de consulta? Será que está indo para realmente quem precisa? Sabemos que não. É a realidade que a gente vivencia, ela é preocupante a nível de Brasil, né? A nível Brasil, Quando se diz infelizmente. respeito à saúde e educação. O senhor é da área da saúde e o senhor bem sabe o que está ressaltando. Mediante tantas vivências na enfermagem, teve alguma história que marcou aí que o senhor poderia destacar para a gente? Tem. Um paciente me tocou muito. E quando eu fui para o cinema, que estavam conversando aqui nos bastidores, Isso, em off. em off, revelando, né? Teve alguns casos que marcam a nossa carreira, a nossa trajetória de vida como profissional. E até hoje eu lembro de um rapaz chamado Anderson, que tinha o mesmo nome, aos 14 anos. Já vai me emocionar de novo. E esse paciente foi para alguns atendimentos e chegou no serviço de hemodiálise para a gente atender. Fizemos toda a conduta de passagem de catéter para hemodiálise. Ele começamos a conversar, fazendo atendimento, todo descontraído, falando sobre a minha origem, que eu sabia que ele era da zona rural. E ele gostava muito das coisas que eu gosto, né? De cavalo, boi, de andar, tal, essas coisas. E quando passamos o cateto, até aí foi maravilhoso. Aí ele, nesse momento, ele olhou para o meu jaleco, que eu não tinha me identificado até então. Ele viu o meu nome e falou para a mãe: Mãe, ele também é Anderson. E eu quero ser igualzinho a ele, enfermeiro. Eu olhei para ele e falei: Você vai ser muito mais do que eu. Eu não sou ninguém, menino, eu disse até. Mas você tem todo o futuro. E quando ele iniciou as primeiras horas de hemodiálise, ele estava com hipercalemia, que é o potássio alto. Ele teve uma arritmia na máquina. E a gente não inicia RCP, uma reanimação cardíaca, na sala, por conta que, imagina, um salão com vários pacientes, você reanimando o paciente, né? Então, quando eu percebi que ele estava entrando em uma arritmia, que ele ia parar, eu pedi para retornar o sangue imediatamente para o corpo dele e dirigimos para a sala de emergência. Ao dirigir para a sala, eu percebi que naquele exato momento ele tinha parado. Então, no corredor da sala de emergência, eu coloquei ele num local rígido, que era o chão, que era o mais próximo, com um lençol dele que estava na marca, e ali iniciamos todo o atendimento a esse paciente. Então, foi imobilizado o setor de UTI pediátrico, a nossa de hemodiálise, e eu estava ali tentando retornar o fluxo sanguíneo dele para poder viver uma vida que ele tinha, uma vida maravilhosa que eu tenho certeza que ele curtiu até aquele momento os melhores dias de vida dele. E daí não conseguimos, foi quase 1 hora e meia de reanimação, o pessoal já um pouco desanimando e eu insistindo para a gente continuar, porque a história dele tinha me tocado e o modo que os dois conversavam foi muito coisa divina. Então, eu tentava ainda manter, mas infelizmente ele chegou a óbito. E quando fui ao cinema assistir um filme, Deus não tá morto, né? Ali me desmanchei todo. A minha esposa é uma prova viva disso. E quando toco o nome de Anderson, só me vem esse rapaz, esse garoto que tinha um futuro pela frente.
E justamente por conta das barreiras que temos na saúde, eu não digo que ele foi a óbito por conta da gente, o modo, né? Mas porque tinha que ser, mas se a gente tivesse adiantado o processo de atendimento lá atrás, tínhamos, ele estava com certeza no meio de nós. A gente vive, e eu sempre falo isso, no meio da política, e a política ela é boa. O problema em si é a politicagem. E a gente vive numa sociedade em que foi acostumada, infelizmente, a viver no meio dos politiqueiros. Como é hoje que o senhor vê o cenário da política? O cenário político de Arapiraca e de todo o Brasil é que o meu ver como enfermeiro, como cidadão e hoje como político, que não existe uma ligação nas decisões políticas com a população. Como eu havia dito nos bastidores, a população hoje não tem voz e precisa acordar esse gigante que estão adormecido. Não podemos acreditar em história da carochinha, porque não existe. A política, ela tem que ser uma ferramenta auxiliar para melhorar a vida de nós, como um todo, né? Do cidadão. Então, minha gente, eu digo a vocês, é muito difícil fazer política por conta justamente da politicagem, mas eu acredito muito nas pessoas fiéis que sabem analisar. Hoje temos uma ferramenta muito importante e que muitos políticos estão com medo. Essa arma está na mão de todo mundo. Tenho certeza que vocês estão me ouvindo, está com o celular na mão. Então você pode pesquisar a vida toda do seu político, saber quais foram os projetos de lei que foi criada, porque dizer para mim que indicação é um trabalho, não é. Porque você mesmo, Didi. Brincadeira, gente, é só para descontrair. DDI. Você pode indicar a pintura de uma escola, você pode indicar um calçamento de uma rua. Então, o trabalho de um vereador, de um político, vai muito mais além do que indicar. Tem vereador em Arapiraca que está quase 8 mandatos. E a gente não vê produção. Tem uns que nem aparecem na Câmara. Então, eu digo a vocês, eu estou comprometido. Eu não preciso do salário do vereador. Estou indo realmente como missão. Não quero ter a política como minha profissão, de passar 8 anos sem fazer nada. Porque se fosse para não estar como missão, eu estaria onde eu estou, atendendo os meus pacientes e fazendo o meu trabalho humanamente. Da mesma forma que eu atendo, é como eu gostaria de ser atendido. Eu digo isso direto. Então, hoje tem uma arma. Eu fiz umas pesquisas e vejo que a Câmara de Vereadores ela não é atuante para a população. A população, vocês aí que estão me escutando, vocês não têm voz. Através do Anderson, vocês vão começar a ter voz nas ruas, na Câmara de Vereadores daqui de Arapiraca. Eu digo porque eu vou andar de vidro abaixado nas comunidades, vou estar diretamente com vocês, escutando o anseio de vocês e levando isso para a Câmara e transformando isso em projeto de lei. Coisa boa. A gente vivencia numa sociedade em que não são todos, mas uma boa parte ela não suporta o sucesso alheio. E hoje o senhor era catador de latinha, foi vendedor ambulante, mas hoje chegou num patamar de ser bem-sucedido financeiramente, diga-se de passagem. Está conseguindo galgar êxito na sua profissão. Surgem as críticas, e muitas das vezes críticas infundadas, e principalmente quando o senhor põe o seu nome ao público, ao pleito de um determinado cargo público. Como é que o senhor lida com as críticas? Naturalmente. Tem sempre o lado bom e tem o seu lado ruim das coisas. Eu lido com a naturalidade. Não somos perfeitos.
e não vamos agradar a todos, infelizmente. Há uma história bíblica que nem Deus, Jesus Cristo, agradou todos. Imagine eu, um pobre imortal. Mas eu estou aqui, através das críticas, que eu avaliar que é realmente que eu possa melhorar, evoluir. Eu vou sim evoluir em cima daquela crítica. Mas tem coisa que é desnexo, né? Não é da realidade da pessoa ou do profissional. Então, eu sou natural sobre as críticas. Até hoje, volta e meia, a gente tem críticos, né? Como pessoa, como profissional, imagine como político. Mas eu estou aqui para agradar ninguém. Eu estou para fazer algo, realmente o trabalho que o vereador deve fazer, que é trabalhar em prol da coletividade e não da individualidade dos interesses individuais. O senhor tem boas ideias, né? E ressaltou aí Algumas. alguns dos seus projetos. Eu já ouvi muitos bons candidatos antes de assumir o cargo pretendido, mas infelizmente, quando muitos desses chegam lá, eles, de uma forma estranha, mudam sua mentalidade. Não sei se por conta das vivências, eu não sei se por conta de acordos, mas alguns mudam. O que garante que o Anderson enfermeiro, chegando ao cargo pretendido, que é vereador de Arapiraca, não vai mudar as suas ideias, os seus princípios e os seus valores? Eu não vou mudar por um simples fato. Eu estou indo, como eu havia dito também nos bastidores, eu estou em missão. Então, a minha missão é transformar Arapiraca para melhor e fazer isso um projeto futuro. Então, eu não quero ter amarras com político nenhum. Eu estou realmente para servir a população e levar isso e transformar em projeto de lei. A gente não tem um projeto de lei que venha realmente favorecer. A gente está amarrado à politicagem. Não sei o que acontece com os políticos que vêm realmente com boas propostas, que se a gente fazer uma breve pesquisa aí, eu sou um dos poucos de Alagoas que tem realmente proposta que venha melhorar a qualidade de vida da coletividade. O que acontece, eu não sei nos bastidores da política de lá dentro da Câmara, mas eu digo uma coisa, eu não vou me desviar. Se eu me desviar, eu estou deixando a política imediatamente. O senhor falou algo, e está explícito lá nas suas redes sociais, sobre o plantio de árvores, né? Como é que surgiu essa ideia? Eu queria que o senhor falasse, né? Para a gente aqui e para todos os espectadores que estão nos assistindo. O Plantando o Futuro, aliás, ele veio com a mudança climática que estamos tendo no nosso planeta, no nosso meio de vivência. E o que acontece? A gente estamos percebendo que não há uma preocupação realmente fiel da população, das gestões, em fazer melhorar a qualidade de clima. Então, eu venho fazer uma proposta à população. Eu poderia simplesmente fazer isso como cidadão, fazer plantio de árvores. Mas o que acontece? Em vez de você vender o voto, vamos transformar o nosso meio ambiente? Então, o Plantando Futuro é isso. É uma troca de conhecimento, uma troca de experiência, uma troca de responsabilidade que eu gostaria de pegar, porque eu quero defender o meio ambiente. E também falar o seguinte, em vez de você vender o voto, vamos plantar uma árvore, vamos plantar junto o futuro, porque o futuro depende da gente. E eu quero deixar o futuro melhor e bem para os meus filhos. Eu tenho certeza que a população de Arapiraca quer o melhor, o futuro, para os seus filhos. Hoje, o senhor está em qual partido? Eu estou no Cidadania, estou atualmente como presidente do partido e sou candidato a vereador por Arapiraca. Muito bem. Qual o recado que o senhor daria, em especial para a juventude que nos assiste? Por quê? A gente vive numa sociedade em que a gente bateu um papo aqui muito bom com o Dr. Aleph,
Dr. Aleph, um grande advogado hoje, que antes de se tornar advogado, e a gente esteve aqui ontem conversando, ele quebrou pedra em Santana do Ipanema. E ele bem ressaltou, e uma das falas dele, Dr. Aleph, ele foi catador de latinha, ele foi carroceiro de mão, ele viveu nas feiras como vendedor ambulante. Uma história bastante semelhante com a que o senhor ressalta. E ele bem falou, hoje é advogado, se tornou mototáxi para pagar a faculdade dele quando já veio para Arapiraca. E quando ele se formou, quando ele passou no exame da ordem, que ele chegou diante do pai dele, o pai dele olhou para ele no escritório e disse: eu torcia muito por você, eu queria muito que você chegasse, mas eu não acreditava que você suportaria o que você suportou. E ele se sentiu muito mais feliz em poder ter surpreendido positivamente as expectativas, né, do pai dele. Então tem uma gama de jovens que vivem numa realidade totalmente diferente à nossa. Pessoas de baixa escolaridade, pessoas que vivem em comunidades muito carentes. Talvez você que esteja nos assistindo tenha próximo de você alguém, uma criança, né? Um jovem. E aqui eu quero externar uma fala do meu irmão João Batista Andrade. Ele sempre diz para mim: nunca duvide de um menino sonhador. Verdade, concordo. Nunca, nunca, nunca. Olhe bem para cá, você que está nos assistindo. Nunca duvide de um menino sonhador. E tem muita gente que olha para uma criança pelo fato da realidade e não acredita. E não só basta não acreditar. Às vezes tentam inferiorizar aquele jovem, aquela criança, pela realidade em que vive. Eu queria que o senhor externasse aí um conselho para todos aqueles, um recado, que estão nos assistindo, que olham para a sua realidade e muitas das vezes estão frustrados. Que assim como o senhor venceu, eu queria que o senhor dissesse aí algo para essa juventude. Pretendo em mandatos poder criar fóruns para poder justamente trazer a população jovem para o meio da política. Precisamos fazer que o jovem se sinta importante tanto na vida social como também no futuro. E o futuro é onde eles devem estar. Eles não temos incentivo de prática de esporte, a gente não tem incentivos. Eu digo isso porque desde a minha época de adolescente eu queria estar num time de futebol. Eu era metido a goleiro e a gente não tinha para onde ir a direção. E eu tenho certeza que muitos dos jovens, e nós temos muitos talentos em Arapiraca, eles não sabem para onde ir porque não tem um incentivo, não tem uma porta para poder ser direcionado. Então eu digo o seguinte: não desista, busque. O que eu puder fazer, eu vou tentar trazer para Arapiraca algo que venha melhorar a nossa juventude. Eu vou fortalecer cada segmento para poder dar oportunidade. Um jovem que termina o ensino médio hoje só tem uma saída. Aliás, duas saídas. Ou você vai para call center, ou você vai para onde? Não sabemos. Então, infelizmente, nós não temos escolhas. A Arapiraca, ela está com quase, vamos botar uma faixa de 400 mil habitantes. Só que a gente não tem escoamento para direcionar. Infelizmente, a gente não tem opção. E eu quero trazer justamente uma nova proposta. Mas eu só consigo trazer essas situação para a gente melhorar nossa juventude é através da força da juventude. O jovem tem um papel fundamental na política. Eu digo a você novamente: tem um gigante adormecido que não está para brincadeira. Se ele acordar, ele transforma a Arapiraca. E através do voto, hoje em especial, é importante, pensando no futuro. Ou agora não, agora nós já sabemos o que está acontecendo. Nós não temos oportunidade para a nossa juventude. Nós não temos incentivo.
E quando tem, é para tentar deixar amarrado a politicagem. Infelizmente. O senhor bem ressaltou sobre a compra de votos, né? A gente está a poucos dias da eleição 2024 municipal. E tem muitos dos eleitores ainda indecisos, pelo fato de muitos já terem batido em suas portas, oferecendo valores, e essa é uma realidade a nível de Brasil, e a gente sabe bem do que fala, mas tem muitos que ainda estão indecisos. Tem pessoas que têm aí um verdadeiro enlace com políticos sérios, mas tem uma grande gama, e principalmente a juventude, que olha para o cenário e fica sem saber o que fazer. É o menos pior, né? É o menos pior. Eu queria que o senhor externasse agora um recado aí para os seus eleitores. E também para aqueles que estão indecisos. Estamos a poucos dias da eleição municipal. Qual é o recado, qual é a mensagem que o senhor tem a passar para esse público? Na última eleição, tivemos 40 mil, em torno de 40 mil, que foi para a urna, votou, mas não votou em ninguém. Eu digo a vocês, me dê um voto de confiança nesse momento tão importante da nossa democracia, que vocês vão realmente saber o que é um papel de um vereador aqui. Eu não estou oferecendo trocas, eu estou realmente oferecendo o serviço. Não estou aqui para oferecer dentaduras, eu não estou aqui para oferecer valores, eu estou oferecendo a minha disposição, a minha energia. Estamos na hora de inovar. A minha coragem e determinação são os valores que eu tenho a passar. E eu digo a vocês também, nós temos que inovar também a nossa Câmara de Vereadores. Eu estou aqui em nome de quem realmente acredita no meu projeto. Nas minhas redes sociais não vai ataque para ninguém. Mesmo que estejam errados, eu não estou aqui para atacar. Todo mundo sabe o que cada um está fazendo. O que eu posto são minhas propostas. E aonde eu estou indo é falar com vocês da sociedade, pessoalmente, em casa. Não externo isso na minha rede social, porque eu acredito que não necessita expor ninguém. Então, eu estou pedindo a sua força, o que tem mais de valioso nesse momento é o seu voto. Que eu possa ser o político que vocês que estão indecisos possam merecer. Eu quero poder dar continuidade a quem realmente precisa. É chegar, brigar por uma consulta de exame ou uma consulta médica, a um exame que aquela pessoa que está há tanto tempo na fila, ela não está conseguindo. São por pessoas vulneráveis que eu estou correndo atrás. Pessoas que realmente precisam melhorar. Falam sobre combate à fome. Cadê o combate à fome? Só por uma vez no ano? Será que a pessoa só passa fome uma vez no ano? Então, uma das minhas propostas também, minha gente, é criar um plano de combate à fome, onde esse fundo ele vai ter recursos direcionados a combate à fome realmente dito. Então, a gente vê as diferenças de pessoas e de políticos que está querendo fazer algo sério por nossa cidade. Não caia na ilusão desses tubarões que estamos aí nas ruas. Não caia na história da carochinha, que infelizmente vai passar mais 4 anos em atraso e vão ter que, se precisar da saúde, se ajoelhar para pedir atendimento. Tem muita gente, e o senhor bem ressaltou em sua fala, sobre o não comparecimento às urnas. Tem muita gente que no dia da eleição ela não quer exercer o seu direito fundamental de votar, por N fatores. Sim. Por N fatores. Mas eu queria que o senhor externasse aí agora uma mensagem àquelas pessoas que, por N fatores, não querem comparecer às urnas. E que o senhor externe qual é o grau de importância que isso significa. Porque se a gente omite o nosso direito, pleitear, reivindicar lá na frente, fica mais difícil.
porque ficamos nas mãos de quem muitas das vezes nós não queríamos que estivesse lá. O recado é para você que está me escutando agora e assistindo a esse podcast, que eu acredito que seja um momento muito importante para mim, e dizer o seguinte: não adianta estarmos reclamando através de com as pessoas, não adianta a gente olhar para o presente e ficar reclamando por falta de saúde, de políticas públicas que a gente sabe que não temos, que o momento da gente poder decidir é agora. Não adianta a gente ter os mesmos políticos de sempre, como eu digo em um vídeo, as mesmas famílias de sempre, a mesma oligarquia de sempre. Devemos mudar e a hora de mudar é agora. Então, para você que está indeciso, você que não quer ir votar, vem com a gente, vem comigo e vamos fazer a Arapiraca melhor. O senhor trabalhou como vendedor e a gente sabe que não é fácil viver de vendas. Não é fácil viver nas ruas, batendo porta a porta, procurando o cliente, ouvir as demandas. Não bastasse a dificuldade em chegar ao cliente, ainda existe uma problematização em relação àquele vendedor, por N fatores também. Existe alguma proposta para os vendedores, principalmente aqueles que são informais, aqueles que estão aí querendo alimentar sua família, mas muitas das vezes não têm um apoio necessário das políticas públicas? Tem sim. Eu tenho um conjunto de lei que, principalmente para os ambulantes, feirantes, uma das propostas desse conjunto é a inserção de taxas. Então você vai ficar isento de pagar em shows que a gente paga. Eu digo porque eu pagava quando eu acompanhava meus pais. Pagava uma taxa em cada evento municipais organizado pela prefeitura. Os feirantes pagam uma taxinha. E às vezes não tem nenhum banheiro externo para você poder usar. Então, eu venho justamente com esse conjunto de lei, dando inserção de taxas, dando incentivo ao empreendedor de pequeno e médio, e eu só preciso da confiança de vocês para a gente poder executar isso. Anderson, como muitos já expressou para mim, nada dos seus projetos vai ser apresentado ou aprovado, certo? Eu posso até ter essa convicção de nenhum dos meus projetos pode ser apresentado por eu não estar no meio das regalias que a gente sabemos que tem ali. Mas eu vou apresentar e vou mostrar que é capaz de mostrar algo diferente naquela Câmara. Tem político que não vai nem a sua Câmara, as suas sessões. Vai vocês faltar um dia de trabalho, de emprego? Será que vocês iriam continuar? O senhor falou aqui sobre o esporte. E o esporte, ele é uma das alternativas, ou única alternativa, para aquele jovem de baixa escolaridade, de baixa renda, e vê e enxergam no esporte uma válvula de escape, né? E foi assim com muitos que hoje são destaques a nível nacional e mundial. O senhor tem alguma proposta, ou como é que o senhor vê, na visão do senhor, o Anderson Enfermeiro, que pretende aí e anseia um cargo a vereador em Arapiraca, o esporte na visão do Anderson Enfermeiro? Como eu havia dito em uma das minhas falas, temos várias joias preciosas que precisam ser lapidadas em diversas áreas. Mas umas que falta, eu acredito que em Arapiraca, é uma escola olímpica, onde podemos, através da escola, poder realmente explorar esse campo que está extinto e, quem sabe, ter revelações a nível municipal. O esporte, ele é fundamental, mas infelizmente nós não temos incentivo. Temos as peladinhas, né, para poder o final de semana, mas não tem algo que direcione para o profissional. A gente vê pelo ASA, um exemplo. A gente não tem categorias de base. A gente não exporta jogadores do nosso time que tem em Arapiraca. Infelizmente. Então eu venho justamente trazendo essa proposta. A Escola Olímpica em Arapiraca. Quem vai bancar? Arapiraca.
Para onde vai tanto dinheiro? Porque não podemos investir em uma escola que realmente pode dar frutos. Isso é muito bom. O senhor iniciou a sua infância em busca e procurando dinheiro para poder sanar necessidades na sua família, no seu lar. Hoje, o senhor é um jovem bem-sucedido, atua e é próspero na sua função. Como é que o senhor lida hoje com o dinheiro, o Anderson enfermeiro? Você falou aí de sonhos. Eu sou um verdadeiro sonhador. Eu nunca me coloquei numa posição confortável. Eu sempre tive desafios. E os meus desafios sempre, graças a Deus, foi bem sucedido. Para muitos não, mas para mim foi uma grande realização em desafios. Então, eu digo que eu sempre tenho sonhos. E o meu sonho, eu só vou parar de sonhar quando eu morrer. Quem tem sonho é um grande fruto. Como é que se diz, meu Deus? Quem tem sonho, ele está vivo. Enquanto a vida, a esperança. Então, quando as pessoas param de sonhar, de colocar desafios na sua vida, porque infelizmente chegou ao fim. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu nunca tive numa cadeira, numa posição que eu estou confortável. E é por isso que eu estou indo agora para um outro desafio. E esse desafio, ele não depende somente de mim. Ele depende de pessoas. E eu quero ter essas pessoas agregadas aos meus projetos. O meu mandato, ele vai ser participativo. Então, até você, Didi, vai dar sugestão aos projetos de lei, às reivindicações. Você vai ter voz comigo na Câmara de Vereadores. O que representa a família para o Anderson? Deus, a união da Espírito Santo, Jesus e Deus. É o que me representa. Sem ele, estamos mortos e carentes. Então, é o que me representa. É a garra daquele homem que teve lá nos séculos passados, a coragem de enfrentar todos aqueles demônios que estavam naqueles momentos. Então, Jesus Cristo, Deus e Espírito Santo é o que me representa. O senhor tem filhos? Tenho 3. 3 filhos. Eu digo que são 3. João Nicolas, com 4 meses. A Annelice, com 3. E a Alice, que é com 9 anos. Essa é uma filha do coração, uma filha que eu adotei. E ela me adotou como pai. Porque ela veio do primeiro casamento da minha esposa. Mas que para mim não há diferença nenhuma. A gente brinca, arenga, dorme. E ela é como fosse realmente de sangue. Entendeu? Então, ela me adotou e eu adotei ela. Somos 3. Coisa boa, que bate-papo bom. Pessoal, como é bom estar aqui ouvindo histórias boas, né? Você é novo aqui no canal, se inscreva, compartilhe, comente. Meu muito obrigado a você que está nos assistindo, né? Se não fosse você, nós não teríamos conseguido chegar tão longe. Agradecer primeiramente também a Papai do Céu por ter sido tão bom com a gente. Tudo que é bom dura pouco. Estamos nos aproximando aí para o final do bate-papo, mas a gente ainda tem algumas perguntinhas aqui para o Anderson enfermeiro. Doutor Anderson, eu queria ouvir do senhor o que mudou na vida do Anderson enfermeiro antes de ter filhos e depois de ter filhos. Primeiramente, me segue na rede social, no meu Instagram, é Anderson Melo Enfermeiro, tá? Vocês lá vão saber um pouquinho da minha história, um pouquinho das minhas propostas e um pouquinho do Anderson Enfermeiro, tá bom? Eu aguardo você lá. Coisa boa. E DDI Podcast também. Segue os dois, segue os dois. O que mudou, Anderson? O que mudou foi como é que se diz? A responsabilidade. Hoje eu não tenho a ousadia, digamos assim, de arriscar tudo como eu arriscava. Porque eu tenho dependentes, né? Então hoje eu vou com mais cautela, algumas minhas decisões. Vou consultando, mesmo que não queira, a que manda na casa, né? Eu só digo sim. A dona Elisângela, onde eu tenho o maior amor por aquela mulher, que ela cuida das minhas filhas, dos meus filhos, cuida de mim e cuida da casa hoje em dia.
Por conta da situação, a gente não consegue colocar uma pessoa nesse momento em nossa casa, por N fatores. Então decidimos que ela iria cuidar dos nossos filhos enquanto eles não têm uma certa idade para retornar ao seu trabalho. Ela é também a administradora e está me apoiando nessa decisão que eu tomei. Coisa boa. A gente sempre faz um bate e volta ao término de cada episódio e eu quero externar aqui. Um time. Eita, danado. Torce para algum time? Turma, por favor, o time que eu vou falar que não venha influenciar na votação. Mas eu sou Flamengo. Não se escolhe, já se nasce flamenguista. Até o meu filho já nasceu flamenguista. Rapaz, coisa boa, coisa boa. Doutor Anderson, uma música que não sai da playlist do Doutor Anderson. Tocando em frente, Almir Saly. Boa. Tocando boa, em frente é a música que me representa desde pequeno. boa. Muito boa. Um livro? Nossa Senhora. São tantos. Um que marcou. Rapaz, deixa eu ver que são muitos favoritos. Mas eu acredito que lidando com a vida, eu esqueci o nome do autor, mas eu vou mandar para você depois a capa. Mas é lidando com a vida. Coisa boa. Lidando com a vida. Uma cor. Azul. Coisa boa. Coisa boa. Um lugar que marcou, que pretende ir. Eu sou louco para conhecer Portugal. Boa. Mas aonde eu fui mais longe foi Fortaleza. Tá pertinho, tá pertinho. Alguns km de distância, mas tá pertinho. A gente falou aqui sobre a sua formação. E a gente sabe que se formar não é fácil. Principalmente para aquele jovem que tem uma condição financeira inferior socialmente. Em algum momento pensou em desistir? Ixi, várias. Principalmente quando estava no meio, que eu já não aguentava mais. Questão financeira justamente pesava naquele momento. Porque via as necessidades de casa, a fome bater, porque só tinha dinheiro para poder pagar, a faculdade que não era barata, e o transporte. Então, teve um momento, sim, que as dívidas estavam aumentando, me sufocando. Eu, infelizmente, cheguei a pensar várias vezes de desistir da faculdade. E Deus me deu o prazer de eu chegar ao final, mas não é fácil. Teve muitos pensamentos negativos também. Eu vou até externar um. Chegou um momento na minha vida de tanta pressão, assim, estudo, né? Trabalho, casa, financeiro, tudo eu acho que pesa, né? Então, eu tava de moto na época, uma Bros, que eu tinha acabado de comprá-la, de financiá-la, para poder justamente amortizar a questão de tempo e ver se ganhava dinheiro por fora, fazendo alguns curativos das pessoas, mas quando eu chegava nas casas das pessoas, eu cobrava Y. E quando eu olhava, eu ia cobrar X pela necessidade das pessoas. Então eu parei de fazer os atendimentos domiciliares, a questão de tratamento de ferida, porque eu via que são pessoas que não havia condição. E eu também não tinha condição de manter o atendimento e os materiais. Então eu abri de mão disso, não foi porque eu quis, mas sempre na época, por questão financeira que eu não havia. Eu falei, meu Deus, e agora? E em uma das curvas, indo para Palmeira, veio um pensamento terrível que eu acho que todo mundo vai passar ou já passou por isso. Uma pressão, um demônio realmente falando com você. E quando eu estava na curva, vinha uma carreta. E o meu lado esquerdo, ele pesou. Numa forma que eu falei, isso é surreal. Mas quando eu pedi que Deus me orientasse, que ele tomasse controle daquilo, montando imediatamente a moto que iria deitar para o lado esquerdo para pegar a carreta, ela mudou de direção. Então eu tenho muita fé
e digo que se eu não tivesse a mão divina, eu tinha morrido naquele momento. Porque foi surreal. Do nada veio um pensamento, você não necessita, eu acho que foi bem assim, bem baixinho. Você não merece estar vivo. E pesou. Eu tava indo, né? Aí faz a curva, pesou para o lado esquerdo e eu só ia descendo. Quando eu percebi que eu iria bater na carreta, eu pedi a força de Deus para poder direcionar aquela direção daquela moto. Foi quando ela virou para o lado direito, não foi eu. Eu só fiz acompanhar. Parei após isso e quando eu olhei, o sol não estava brilhando naquele momento e ele externou para mim, diante de Deus. E comecei a chorar, porque eu percebi que foi Deus que me salvou. Qual a relação do Anderson com Deus? Eu não digo que seja tão íntimo assim. Eu devo muito a ele, por conta de... Isso é desculpa, né? Do homem, mas eu tenho forte ligação com ele. Mesmo com minhas ausências, eu tenho fé e tenho força naquele que me deu a vida. E são tantas as oportunidades de vida que eu estou aqui até hoje. Porque eu tive vários acidentes e todos foi Deus que me salvou. Então eu acredito sim, tenho fielmente fé a Ele. Eu sou da católica, mas eu acredito em Deus, tá? Eu não quero entrar em debate aqui, em polêmicas sobre religião. Cada um tem a sua e cada um tem sua fé. Mas eu acredito muito mais em Deus do que em religião. Coisa boa. Se tivesse uma frase do Anderson para ser externada em um outdoor, e esse outdoor seria exposto a nível de mundo, qual seria a frase? Não desista. Boa. Não desista. Boa. Doutor Anderson, para mim é uma honra ter o senhor aqui, ouvir um pouco das suas vivências, da sua história, e eu queria que o senhor fizesse as considerações finais. Para você que me ouve, foi um prazer esse bate-papo de poder externar algo que muitos não conhecem do Anderson, do enfermeiro Anderson. É um prazer, DDI, poder te conhecer, Coisa de boa. poder estar aqui. E agradecer primeiramente a Deus, ao nosso Papai do Céu, por ter dado essa oportunidade. E eu dependo somente de vocês, a gente, dia 7 de outubro, a gente ser vitorioso. Independentemente do resultado, eu já me sinto vitorioso. Muito obrigado a todos que nos assistam e estou aqui à disposição de todos. Dia 6 de outubro, né? Dia 6, tá chegando. Qual é o número? 23333. Ei, rapaz. Então, meu muito obrigado, doutor Anderson. Para mim é uma honra ter o senhor aqui. Sua presença de espírito é muito boa. Sua vivência, sua história. Eu acredito que Arapiraca tem muita gente boa. Tem muita gente boa. E o senhor é uma dessas pessoas. Obrigado. Um camarada novo, mas que tem vivências muito boas, que inspiram vidas. Me sinto muito feliz e alegre. Elevamos em muito o nível do DDI Podcast com o senhor aqui. Sei e percebo que os seus projetos são válidos, e que a sua função, o seu exercício da função que o senhor está hoje, tem contribuído muito para a nossa sociedade, para o nosso mundo, né? Para as pessoas. Quando a gente encontra pessoas de bem e pessoas do bem, é muito bom e é muito válido. As portas do DDI Podcast estão abertas, para o senhor, e o meu muito obrigado. Agradeço muito obrigado. muito. Obrigado Papai do mesmo. Céu continue te abençoando. A você que está nos assistindo, se inscreva, compartilhe, comente, se inscreve lá segue, melhor dizendo, no Instagram do Anderson Alexandre, doutor Anderson. Como é o Instagram? Anderson Melo, enfermeiro. Anderson Melo, enfermeiro. Segue também aí DDI Podcast, se inscreve no canal, né? Procura a gente nas mais variadas plataformas digitais. E é isso, né? Agradecer também ao Estúdio Skicast, agradecer toda a equipe que compõe DDI Podcast. O meu muito obrigado e é isso. Valeu!